Aí a gente vai pensar no Dia das Palavras para as mães, e é tão difícil você expressar, porque as nossas palavras não tem como expressar o que é ser mãe, ainda mais um homem, né? Que não tem nem noção do que é isso. Mas, quando nós falamos de mãe, ou quando nós olhamos mãe na palavra do Senhor, nós conseguimos entender uma coisa, que é maravilhoso, porque ela é mãe, a mãe, ela é a tradução do que é o amor. E nessa passagem de Coríntios 13, ela vai trazer esse entendimento, e nós vamos ler a partir do verso 4. Primeiro aos Coríntios, do capítulo 13, do 4 em diante, até o 7. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, eu vou ser bem breve aqui para a gente pensar. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Até aqui. Queridos, o amor. O que é o amor? E nós olhamos para uma mãe e nós conseguimos entender que essa palavra, ela descreve uma mãe. Você já viu uma mãe abandonar um filho? Mesmo que o filho seja terrível, ela acolhe, ela abraça. No momento difícil, ela até dá o aconchego se ele precisar. Essa semana passada nós tivemos uma experiência. Um primo meu, até contei aqui na semana de oração. Ele acabou falecendo, mas ele tomou uma decisão ruim. Ele entrou para o álcool, ele entrou para as drogas e ele começou a morar na rua. Só que ele tinha um quartinho lá na casa da mãe dele. E a mãe dele contando que ele chegou bem fraco um certo dia. Ela falou: filho, você tem que comer. Você tem que comer um feijão, você tem que comer um arroz, você não para comer você. Ele falou: não quero comer. E ela foi lá e preparou a comida e levou lá no quarto para ele. Um menino que foi rebelde, que não ouvia o conselho dela. Não, tudo que falavam, os parentes, os avós, os tios, ele não estava nem aí, ficava bravo, brigava. Quando você aconselhava, ele brigava. Mas a mãe estava ali com um pratinho de comida na porta para ele. Ela podia ter abandonado esse menino? Podia. Ele estava rebelde, ele não obedecia nada do que ela falava. E, infelizmente, ele passou mal, ele teve uma overdose do álcool e misturado com droga, acredito, acabou falecendo na segunda-feira passada. E essa mãe estava lá, a gente foi lá e ela estava lá debruçada no caixão, chorando. E antes dele entrar para essa vida, ele era um menino excepcional, alegre, brincalhão, feliz, vivia lá em frente, quando passava lá em casa, tomava café, quero café, chamava minha mãe, eu quero café. Um menino alegre, que o inimigo conseguiu atingir em uma fraqueza na sua vida. Mas olhando para tudo isso, nós vemos que a mãe fez de tudo e não abandonou. O que é isso? É amor, não é? É amor. Um amor que a gente não entende, porque talvez fosse a gente que era de fora, assim, eu não perdi tempo não, porque olha lá, situação, sabe? Mas uma mãe sempre tem a esperança de que vai acontecer um milagre, de que algo vai acontecer, que o amor dela possa curar aquilo. E nós vemos casos de que o amor de uma mãe realmente cura, traz o filho de volta. Mãe é um amor que a gente não entende. E olhando para esse texto, nós vemos que esse texto fala de um amor que nós todos devemos viver. E aí nós olhamos para nós e nós pensamos: nós somos pacientes e bondosos? Será que nós somos ciumentos, presunçosos? Não, né? Jamais.
Será que alguém é orgulhoso? Também não. Graças a Deus o bairro alto não tem. Aleluia. Né? Tem alguém? Não tem. Grosseiro? Não tem ninguém grosseiro aqui, né? Todo mundo fala pacificamente, tranquilo. Não é ignorante, né? Sabe conversar. Não existe grosseria aqui. Amém. Né? Ó, não existe coisa que seja na sua maneira. E é uma das nossas maiores falhas nessa tradução, fala assim. Por quê? Porque a gente quer que tudo seja do nosso jeito. Sabe, isso não é amor. Porque a gente precisa avaliar. Será que do meu jeito não vai, do jeito do irmão vai ser melhor? Mas a gente quer impor muitas vezes as nossas. A mãe não. Ela impõe sim os limites para a educação. Mas ela olha para o filho vem com um argumento, ela pensa. Fala, filho, mas acho que é melhor não. Mas se ele convence, ela fala, nesse sentido até que dá. A mãe não quer tudo do seu jeito, mas o pai tem nos ensinado que nós, com o nosso orgulho, queremos que as coisas sejam tudo do nosso jeito. E não olhamos para o pai. Não é verdade? O amor, ele não é irritável. E ele também não é rancoroso. Aqui ninguém guarda rancor, amém? Eita glória! Hoje a gente é rancoroso. Se a pessoa faz aquilo que a gente não quer, a gente fica com aquele... Ah, Jesus, que vontade de esganar. Ah, se eu não fosse crente, né? Senhor, me tem misericórdia. Mas o amor, ele não é rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. Glória a Deus por isso. O amor, ele nunca desiste. Ele nunca perde a fé. Ele sempre tem esperança. E ele sempre se mantém firme. Sabe, o amor de mãe é um amor que a gente não consegue dimensionar. E cada mãe é própria, é única. E a gente não consegue medir o tamanho do amor de uma mãe. Mas o Senhor, em Isaías 49:15, ele compara o amor de uma mãe. Ele compara e ele mostra o tamanho do amor de uma mãe, que diz assim, em Isaías 49, no verso 15, diz assim, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Mesmo que isso fosse possível. O que ele está dizendo aqui? Que não é possível. Que a mãe não vai esquecer do filho que ainda mama. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Maior do que o amor de mãe é só o amor de Deus. Maior do que o amor de mãe, o amor verdadeiro de uma mãe é só o amor de Deus. Uma mãe é capaz de qualquer coisa pelo seu filho. Uma mãe que ama. Existe mães que não amam? Existe. Claro que existe. Talvez eu não diga nem que não ama, porque algum sentimento ela tem. Talvez sejam algumas circunstâncias do inimigo, uma brecha que ela viu ali, o inimigo agiu para ela não viver, né? Esse amor. Mas mesmo que uma mãe que tenha um filho que ainda manda, ela se esqueça desse filho, o Senhor jamais esquece de nós. E o que isso tem a ver? É que o amor de Deus ele é muito maior do que o amor de uma mãe. E essa é a causa de nós estarmos aqui. E essa é a causa de nós podermos viver aqui. Sabe, queridos? Precisou de uma mãe para que nós fôssemos resgatados. O amor de um pai eterno, maior do que o amor de mãe, ele precisou de uma mãe para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O que é o amor para nós? O que é o amor para você? Como viver o amor nessa terra? Nesse mundo tão terrível, que a gente muitas vezes vê noticiários de mães que abandonam um filho numa lata de lixo, dentro de um saco, jogado num canto. Esse amor que já se esfriou. E com tudo isso, Deus não se esquece, não deixa de nos amar. Sabe, o Senhor, Ele nos ama. E Ele nos convida a amar. E
nós precisamos aprender a amar, nós precisamos entender e saber o que é o amor. Para que você fosse salvo, precisou de uma mãe. Para que toda a nação fosse criada, precisou de uma mãe. Quando Adão estava ali só, não tinha possibilidades de gerar uma nação, de gerar homens para povoar a terra. Não existia a possibilidade da humanidade vir a existir. Mas quando surge uma mãe, ela, que mesmo com a sua limitação, com a sua falha, com a sua fraqueza, ela foi a mãe de todos, ela foi a primeira mãe dessa terra, que com certeza amou seus filhos, e com certeza tinha esse sentimento de mãe. Ou você acha que quando Caim mata Abel, ela não se entristeceu? Quando aquela atrocidade aconteceu, essa mulher não se entristeceu. Mas ela demonstrou o primeiro passo. E então vem Maria, uma grande mulher, escolhida por Deus. Olhada lá de cima e falou assim: aquela mulher agraciada é ela a escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor. Então o anjo vem e fala para ela: ó, agraciada, bendita sois vós, o Senhor achou graça em você, e você dará à luz a um filho, e esse filho será chamado Jesus, o Salvador, o Messias. Essa mãe não precisou de um homem para gerar esse filho, e com certeza ela o amou demais, sabendo que esse filho não era para ela, sabendo que esse filho não estaria nessa terra para viver eternamente para ela, ou para dar alegrias e somente alegrias, que com certeza quando ele esteve aqui ele deu muita alegria. Mas na cruz aquela mãe sofreu, na cruz aquela mãe chorou. A palavra nos mostra que ela estava na multidão, e assim que se escureceu, ela correu pegar o corpo de Jesus, e prepararam e guardaram. E quem que estava domingo de manhã? É a mãe, porque ela queria ver como é que estava o filho, estava tudo bem. Queridos, uma mãe, a gente não consegue dimensionar o tamanho do amor. Quem dera nós homens pudéssemos entender e saber o tamanho que é o amor de uma mãe, porque às vezes a gente não entende. Mas para que isso? Talvez o marido falasse: mas para que perder tempo? Esse menino não tem jeito mais. Mas a mãe sabe até onde ela vai. A mãe sabe o quanto vale investir. A mãe tem um sentimento que a gente não entende. E a mulher, de modo geral, tem esse sentimento. E sabe, talvez uma mãe não tenha gerado um filho no seu ventre, mas esse amor está ali. E essa mãe, ela é capaz de amar um adotado, amar alguém que ela escolhe para ser como filho. Ela é capaz de ter esse mesmo amor. E você, mulher, sabe que é verdade o que eu estou falando. Mãe é mãe, independente do que foi gerado no seu ventre. A mulher tem esse instinto de ser mãe. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus poderia comparar qualquer outra coisa, mas Ele fala de uma mãe comparável ao seu amor. E no final, no verso 13, a palavra diz assim: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, ou o maior dele, é o amor. Querido, o amor supera todas as coisas. O amor, ele vence qualquer barreira. O amor, ele é maior do que aquilo que nós pensamos. Sabe por quê? Porque por causa de um amor, e a palavra nos diz, por causa do grande amor com que nos amou,
Ele deu o seu Filho único para morrer por aqueles que não mereciam. Foi um amor muito grande. E eu espero que em nós possa existir este amor. Que nos nossos corações possam existir um amor, pelo menos aproximado ao amor de uma mãe. Pelo menos perto do amor de uma mãe. Que nós possamos viver o amor. Fé, esperança, mas o maior deles é o amor. Vamos viver o amor? Vamos andar em amor? Vamos olhar e saber que aquele que está ali próximo de nós precisa ser amado também? E viver o amor é viver Cristo, é viver Deus, é viver nele, para Ele. Que nós possamos entender o que é o amor das nossas vidas. E quando nós tivermos uma dúvida, nós olhamos para a mamãe. Olha para sua mãe. Olha para você que é mãe. Fala, rapaz, eu não abandonaria esse menino por nada. Eu não faria isso por nada. Vamos viver o amor. O amor de Deus. Ame, independente da situação. Somente ame. Cristo nos amou. E por nós Ele se entregou. E eu tenho certeza que as mães aqui, se precisasse se entregar por um filho, ela se entrega. Se a única forma do filho continuar vivendo é ela se entregar, a mãe se entrega. O pai talvez pensa, mas a mãe não pensa duas vezes. Eu tenho certeza disso. Não estou falando de mim não. Eu não. Mas é verdade. Uma mãe, ela faz de tudo. Porque ela quer ver o filho bem. O pai faz de tudo porque ele quer ver você bem. Escolhe de pé. Mães, vocês são privilegiadas. Vocês são agraciadas pelo Senhor. Pais, vocês têm um privilégio. Aprender com as mães. E amar. Aprender a amar cada dia mais. Nós precisamos saber amar. Amém? Eu quero orar com você. Depois nós vamos orar pelas mães. Mas eu quero orar com você. Que talvez você tenha tido alguma dificuldade em viver esse amor. E agora falando do amor de Cristo. Sabe, o amor de Cristo foi derramado sobre nós. E muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós não recebemos esse amor. Talvez a gente sabe dar o amor de mãe. Mas a gente não sabe receber o amor de Deus. Que o Senhor possa abrir o seu coração para que você receba esse amor. Para que você seja amado. Talvez você não teve o privilégio de ter uma mãe ali para cuidar, para te amar. Mas o Senhor, Ele é um Pai que ama mais do que uma mãe. Ele pode suprir essa necessidade em você. Ele é o amor. E eu quero orar com você. Paizinho querido, eu quero pedir, Senhor, a Tua graça sobre nós e pedir o Teu amor sobre cada vida. Nós estamos falando aqui, Senhor, do que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. O que é o amor? Ele fala, Senhor, que mesmo que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor, ele seria como um sino que tira, um sino que faz barulho, e é só barulho. Sem o amor, Senhor, nós somos nada. Sem o amor, Pai, não existe vida em nós. Sem amor, Pai, para que servimos? Por isso nós pedimos que o Senhor renove em nós a cada dia o amor. Fortalece, Senhor, a cada dia em nossos corações o amor. Que nós possamos transmitir o Seu amor, porque o Seu amor foi derramado em nós, ó Pai. Senhor, se há falta de amor, Senhor, em algum coração aqui, derrama o amor para que possa ser transmitido, Pai. Que nós possamos entender o que falamos aqui. Que não haja rancor, que não haja mágoa, que não haja orgulho, que não haja, Senhor, timidez, que não haja, Senhor, aquilo que nos impede de amar, mas que haja em nossos corações fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, Senhor, que isso não passará. Que nós possamos amar, Senhor, intencionalmente, incondicionalmente, ó Pai. E objetivamente, Senhor, que nós possamos amar, Senhor.
para que possamos ver, Senhor, os milagres, as bênçãos do Senhor realizando, que possamos amar aquela pessoa que muitas vezes, Senhor, nos odeia, que nós possamos amar aquela pessoa que muitas vezes nós temos um pé atrás, que nós possamos amar como o Senhor nos amou, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o teu amor, para a glória do teu santo nome, Pai. Nós oramos, graças por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Você ama? Amém. Eita, eu acho que a gente está aqui. Você ama? Amém. Glória a Deus. Nós possamos continuar fortalecendo este amor na presença do Senhor cada dia mais. E esse amor quem dá é Deus. Você pode saber, se alguém tem alguma demonstração de que não ama, é porque não tem Deus, é porque não está em Deus. Amém? Você que